Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Gálatas 5, 22 a 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Todos os anos, como a Débora mencionou, nós fazemos programações do mês do lar, mensagens específicas. Isso é bom, isso é joia, é necessário. E quando eu olho para a minha vida, meus irmãos, eu percebo que eu tenho um grande desafio. Sabe qual é o meu maior desafio? É diminuir o espaço daquilo que eu sei da vontade de Deus e aquilo que eu consigo praticar. É não ser apenas ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Esse é o meu desafio e eu acredito que é o desafio de todos nós. Por isso que Tiago diz: não seja apenas ouvinte, mas seja praticante da palavra de Deus. Existem 3 mitos do casamento que podem causar falsas expectativas nos relacionamentos. Primeiro mito: a felicidade no casamento depende da escolha certa. Já pensou isso? Já? Tem que acertar a pessoa, tem que escolher a pessoa certa. Durante esse mês de junho eu vou tentar trazer aqui um estudo sobre uma família que tinha tudo para dar certo. Uma noiva perfeita, um noivo perfeito, e a escolha foi feita debaixo de oração. Mas não foi um casamento assim, nota 10, até porque a Bíblia não apresenta nenhuma família nota 10. O segundo mito que nós encontramos aí no nosso meio evangélico é a compatibilidade de gênios. Já ouviram falar sobre isso? Eu sou muito incompatível com a minha esposa. Ela é muito diferente de mim, não é? Somos assim. Precisamos lembrar que no casamento, no relacionamento familiar, nós somos desafiados a adaptarmos uns aos outros. E mais, somos ordenados a não buscar o nosso próprio interesse, e sim o de outrem. Essa incompatibilidade, então, quebra diante da ordem, não de buscar o seu próprio interesse. Você é chamado a abrir mão da sua vontade para que a coisa aconteça. É lógico que quando só um abre mão, isso não quer dizer que a coisa está funcionando bem. Como disse a Ana Maria Braga num programa desse aí, um dia eu falei assim: olha como é que Deus usa até a jumenta de Balaão. Ana Maria Braga disse o seguinte: num relacionamento, quando a vontade de uma só pessoa é feita, isso não quer dizer que o relacionamento está bem. Isso quer dizer que um está morrendo para o outro viver. E quando a ordem é que os dois devem morrer um para o outro para que a coisa aconteça. Terceiro mito: um bom relacionamento sexual é a base de um casamento feliz. Olha só. Um bom relacionamento sexual é a base de um casamento feliz. O relacionamento sexual é muito importante, mas ele não é a base de um casamento feliz. Para Jesus, irmãos, a raiz da infelicidade é a dureza do coração. O diagnóstico de Cristo o problema é a dureza do coração. Mas nem sempre nós estamos dispostos a reconhecer isso. Você reconhece que tem um coração duro? Geralmente o que nós fazemos? A culpa é da esposa, ou do marido, ou dos filhos. E quando não é do marido, da esposa, do filho, a culpa é de Deus ou do diabo. Dificilmente nós falamos assim: o meu coração que é duro. Falamos que é falta de dinheiro, falamos que é incompatibilidade, falamos que é a vida agitada, que é a imaturidade. Eu não estou negando que essas coisas têm o poder de influenciar na relação. Para Jesus Cristo, o divórcio é permitido por causa da dureza do coração. E se a gente for humilde apenas um pouquinho, irmãos, nós vamos perceber que Jesus estava certo, como sempre esteve. Dureza de coração. Quando eu penso nesse tema, família, vontade de Deus, quando eu penso nessa necessidade da gente
parar e pensar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre a família, eu sou abençoado com 2 autores que eu sempre que posso, eu compartilho. O primeiro autor é um autor chamado Jay Adams, e Jay Adams diz o seguinte: qual a aparência do verdadeiro lar cristão? Preste atenção nisso. Será um lugar onde reina continuamente a paz, o silêncio, a tranquilidade e a alegria? Certamente que não. O primeiro e mais importante fato a recordar sobre o verdadeiro lar cristão é que ali vivem o quê? Pecadores. Não são anjos. E pecador gosta de pecar. Não sei se você sabe disso. O segundo autor é o Tim Keller. O Tim Keller diz o seguinte: o casamento é glorioso, porém difícil. É força e alegrias ardentes, mas também é sangue, suor e lágrimas. Derrotas humilhantes, vitórias exaustivas. É na família que nós experimentamos as maiores alegrias da vida, mas também é onde nós sofremos as maiores humilhações. Por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos ter falsas expectativas em relação à família. A família é composta de pecadores. Louvado seja Deus quando esses pecadores se arrependem dos seus pecados e têm Jesus como Senhor e Salvador. Porque aí o Salvador vive junto, aí a coisa muda. Mas a família é formada por pecadores. Quando nós olhamos para o texto sagrado, para a vontade de Deus, nós vamos perceber um projeto perfeito. Olha o projeto de Deus para a minha vida e para a sua. O marido amando a esposa, se sujeitando, o filho honrando e o pai educando nos caminhos do Senhor. Vê se é um plano, tem como dar errado isso. Uma esposa que se submete ao marido e o marido que ama como Cristo amou a igreja. Mas a pergunta que não quer calar é: que homem, na força do braço, tem condições de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Que homem que tem condições de amar incondicionalmente e sacrificialmente a sua esposa, porque esse é o amor de Cristo. Que homem que tem condições de fazer isso? Não podemos depender da nossa própria força. Digo mais para vocês, porque foi algo que eu demorei para entender. Deus nunca espera que façamos isso com as nossas próprias forças. Por isso, o texto de Efésios. Antes do apóstolo Paulo falar sobre o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos pais, o papel dos filhos, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou que leva ao desperdício, mas enchei-vos do Espírito. Uma coisa é você ser selado com o Espírito e algo bem diferente é você estar cheio do Espírito Santo. E a Bíblia faz essa distinção. A Bíblia diz que você pode ser selado com o Espírito, não estar cheio do Espírito e mais, está entristecendo o Espírito Santo. E Jesus diz que pelo fruto nós conhecemos a árvore. Por isso que na eleição dos diáconos, em Atos 6, os apóstolos disseram que sejam homens cheios do Espírito Santo. Tem como identificar uma pessoa cheia do Espírito? E ele faz um contraste aqui muito bacana, irmãos, no texto de Efésios. O contraste de uma pessoa cheia do Espírito com uma pessoa embriagada. Uma pessoa embriagada está sob o domínio do álcool. E o álcool, a embriaguez, ela vai influenciar na sua maneira de falar, ele vai influenciar nas suas ações, nas suas reações, no seu raciocínio e também nas suas escolhas. Você sabe muito bem. Você deve conhecer alguém que se embriaga. Eu, na minha família, eu tenho muitas pessoas. Meu pai, meu avô se embriagavam. O meu avô era uma pessoa sem álcool, uma pessoa totalmente diferente embriagada. Meu pai da mesma coisa. Uma pessoa embriagada é descontrolada. Uma pessoa cheia do Espírito está sob o controle do Espírito Santo. Se a embriaguez descontrola, o Espírito controla. E o interessante, irmãos, que o resultado prático de uma vida cheia do Espírito Santo, Antônio, não são os dons espirituais. Isso para mim é muito joia. Saul, Judas, foram pessoas usadas pelo Espírito Santo, mas que nunca foram regeneradas. A igreja de Corinto, que tinha todos os dons espirituais,
Mas tinha também naquela igreja carnalidade, tinha naquela igreja divisão, contendas. A palavra de Deus diz assim, para aquela igreja: eu passo a mostrar-vos ainda o caminho sobremodo excelente. Que caminho é esse, apóstolo Paulo? Que caminho é esse, Deus, mais excelente que os dons espirituais? Aí a resposta é: ainda que eu fale as línguas dos anjos e dos homens, se não tiver amor, de nada serve. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, não serve para nada. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, sem amor não tem valor nenhum. Então, irmãos, a pergunta que fica é: como identificamos espiritualidade? O que é espiritualidade então, se não são os dons espirituais? Você pode ter sonhos, visões, você pode até flutuar no Espírito Santo, você pode pregar muito bem, mas a pergunta é: você ama a sua esposa? Você pode ser uma mulher ou um homem de oração, conhecido como homem de oração. A pergunta é: como você trata a sua família? Augusto Nicodemos, ele diz que ele não fica impressionado quando chega assim numa igreja e tem lá um grupo de louvor maravilhoso, todo mundo tocando todos os instrumentos. A pergunta que ele faz é: em casa, você que toca muito bem, que canta muito bem, você honra seu pai e sua mãe? Essa que é a pergunta. A verdadeira espiritualidade, irmãos, ela está relacionada à família, ao tratamento familiar, como eu me relaciono com a minha família. Isso sim é a verdadeira espiritualidade. Uma vida cheia do Espírito me ensina a me relacionar com a minha família. Uma vida cheia do Espírito me ensina que quando uma lâmpada queima na minha casa, eu não mudo de casa porque a lâmpada queimou. Eu apenas troco a lâmpada, e você sabe muito bem que eu não estou falando de lâmpada. Não é qualquer briguinha que eu estou falando assim: estou indo embora, hein? Estou voltando para a casa da mamãe, eu estou voltando para a casa do papai. Uma vida cheia do Espírito me ensina isso. Uma vida cheia do Espírito ensina o pai a pedir perdão ao filho, quando errou com o filho, sem ficar se escondendo na autoridade paterna. Uma vida cheia do Espírito é tudo na vida de uma mulher sábia, aquela que Provérbios diz que ela edifica sua casa, porque ela é cheia da sabedoria de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo nos ensina a honrar os nossos pais, nos ensina a nos relacionarmos com os nossos irmãos, não como gato e cachorro, não como gato e cachorro, não como irmãos descontrolados, mas sob o domínio do Espírito de Deus. Augusto Nicodemos diz mais: uma vida cheia do Espírito, ou seja, uma pessoa cheia do Espírito, ela é de fácil convívio. Você já conviveu com alguém assim que é fácil de lidar? Gente, que coisa maravilhosa! Você conversa com a pessoa, ele não é aquela pessoa que fica com picuinha com tudo. É de fácil convívio. Quando olhamos para o texto de Gálatas, que fala aqui do fruto do Espírito, ele está fazendo um contraste com as obras da carne. Você sabe quais são as obras da carne? A Bíblia diz assim: as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Em contraste com as obras da carne, o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito. E o que o fruto do Espírito é? Olha o texto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Queridos, uma coisa que mudou a minha maneira de olhar para o fruto do Espírito foi o que nós aprendemos, né, Daniel, com Jonas Madureira.
Nenhuma árvore come o seu próprio fruto. O fruto do Espírito não é para você, Daniel. O fruto do Espírito na sua vida, quem vai colher é a sua família. São as pessoas mais próximas. E ninguém pode ser mais próximo de nós do que a nossa família. Quem é que vai colher o fruto do Espírito na minha vida? É minha esposa. As pessoas que estão ali ligadas o tempo todo, conversando comigo. É a esposa que vai colher o fruto do Espírito do marido. É o marido que vai colher o fruto do Espírito na esposa. E assim dos filhos, os pais. Tim Keller, ele vai dizer alguma coisa bem interessante sobre o fruto do Espírito. Primeira coisa que ele diz, que o crescimento é gradual. Você já teve a experiência de dizer o seguinte: alguém faz alguma coisa com você e você fala assim, se fosse outro tempo, a minha reação seria outra. Já teve essa experiência? Isso quer dizer que você está crescendo. Um dia um homem saiu para evangelizar. E ele saiu entregando folhetos. Entregou um folheto para um camarada, o camarada pegou o folheto, amassou o folheto e jogou assim no pé dele. A reação dele foi, glórias a Deus, Senhor. Aí o cara ficou mais intrigado com aquilo e falou assim, por que você está dizendo glórias a Deus? Ele falou, olha, se fosse uns tempos atrás, a minha reação seria outra. Glórias a Deus que eu consegui controlar. Eu fui controlado por Deus para não te dar, no mínimo, um soco no rosto. Segundo, o fruto tem raízes internas. E veja bem, quando eu falo raízes internas, eu não estou falando de temperamento. Eu sou uma pessoa temperamental. Fruto do Espírito não está falando disso. Fruto do Espírito está falando de uma transformação de dentro para fora. Não adianta você pegar um coco e amarrar num pé de coco morto, achando que o pé de coco morto vai reviver por causa do coco vivo que foi colocado nele. O fruto do Espírito é uma transformação de dentro para fora. É a árvore com vida que produz o fruto. Isso é muito importante a gente entender. Não tem como manipular o fruto do Espírito, irmãos. Não tem como manipular o fruto do Espírito. Terceiro e último, é um fruto e não frutos. É um fruto e não frutos, é como uma mexerica, por isso que eu pedi às crianças para desenhar aí uma mexerica, com vários gomos. Aquele que ama, ele é paciente, ele é fiel e ele tem domínio próprio. Eu não posso falar assim, isso é uma questão assim, de ponto forte na minha vida, eu sou uma pessoa muito paciente, mas eu não tenho domínio próprio. Não tem como, está amarrado. Quem tem domínio próprio é paciente, ama, é fiel, é feliz, tem paz. Por isso, vamos olhar aqui o fruto do Espírito. Primeiro que a Bíblia diz, o fruto do Espírito é amor. Coloca aí no primeiro gomo aí da mexerica, amor. Depois os seus pais vão ajudar vocês aí no desenho melhor. Mas que amor é esse que a Bíblia está dizendo aqui? É aquele que mexe com a minha cabeça e me deixa assim? Do Zezé de Camargo, Luciano? De maneira nenhuma. O amor que a Bíblia diz aqui, que é fruto do Espírito, é muito mais do que sentimento. Significa servir uma pessoa para o bem dela, é atitude. Por isso que Jesus diz para mim e para você, amai os vossos inimigos. Eu não sinto amor por meu inimigo. Mas como eu tenho condições de obedecer essa ordem de Jesus? Amai os vossos inimigos. A Bíblia diz assim, quando o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Você vai suprir a necessidade daquela pessoa. E esse amor aqui, que é fruto do Espírito, está ligado ao amor a Deus e o amor ao próximo. Preste atenção em algo agora, irmãos. Se alguém disser, amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O fruto do Espírito, que começa dizendo amor, é para amar a Deus e o próximo. Se você diz assim, eu amo a Deus, mas eu não amo o meu esposo, eu não amo mais o meu filho ou a minha esposa, tem alguma coisa errada.
Por isso que eu falei que tem como identificar se você está cheio do Espírito ou não. Segundo, alegria. Que coisa maravilhosa. Estava assistindo um tempo atrás uma brilhante palestra sobre aconselhamento bíblico, e quando o pastor falou que o fruto do Espírito é alegria, alguém na plateia pediu a palavra e falou assim: pastor, então quer dizer o seguinte, se o fruto do Espírito é alegria, quem não serve a Jesus tem alegria, então quer dizer que ele tem um fruto do Espírito também? Prestaram atenção na ideia? Alguém que não se relaciona com Cristo, mas ele tem alegria quando o time dele ganha, ele tem alegria quando nasce uma criança, ele tem alegria quando consegue um emprego melhor. Então quer dizer que ele tem um fruto do Espírito? A explicação desse pastor foi ótima, porque ele disse o seguinte: a alegria aqui não depende das circunstâncias. E aí, só pode ser fruto do Espírito, da ação de Deus na nossa vida. A alegria, irmãos, em servir a Deus, quando tudo não vai bem. Porque a alegria, quando tudo está bem, é muito fácil. É muito fácil, até o servo do diabo tem. Até quem serve ao diabo tem essa alegria. Mas essa alegria que o texto está dizendo aqui, é uma alegria que não depende das circunstâncias, e é fruto do Espírito. Terceiro, paz. Paz. A Bíblia usa duas maneiras para falar da paz. A paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus é mediante o príncipe da paz, porque o Deus é santo, nós somos pecadores. Jesus, o príncipe da paz, se coloca no meio dessa relação, reconciliando o homem pecador com um Deus que é santo e é justo. Por isso a Bíblia vai dizer para mim e para você: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Eu estou em paz com Deus agora. Mas a Bíblia também fala de uma paz que excede todo o nosso entendimento, que é algo que nós experimentamos interiormente. Que aquela paz, que não é a ausência de problemas, é algo que nós experimentamos no meio das lutas, no meio das dificuldades. Em que Jó teve condições de dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito o nome do Senhor. É o descanso em saber que Deus está no controle de todas as coisas. Mais um, longanimidade. Você sabe o que é isso? Quem sabe o que é longanimidade? Paciência. Paciência. Paciência alongada. Quantas brigas, irmãos, seriam evitadas se tivéssemos um pouco mais de paciência? E tem gente se vangloriando, dizendo: eu sou pavio curto mesmo, achando que isso é vantagem. Comigo é assim, eu tenho pavio curto, qualquer coisa eu vou mesmo, vou explodir. Ô querido, isso não é vantagem não. Isso não é vantagem nenhuma. O fruto do Espírito é uma paciência alongada. Paciência com a esposa. Não é fácil. Paciência com o marido. Não é fácil. Paciência com os filhos. Não é fácil. Paciência com os pais. Mas essa paciência alongada é fruto do Espírito. Não é produzido pela nossa força, pela nossa agora não vai sair. Intelectualidade. Acertei, né? Não é produzido por um esforço de concentração. Eu vou me concentrar aqui e vou conseguir ser muito paciente. Não, você não vai conseguir. Ela é fruto do Espírito Santo. E que diferença faz na nossa vida? Benignidade e bondade. Um é o desejo, o outro é a ação. É o desejo de fazer coisas boas. E a bondade é a ação. Gente, isso é fruto do Espírito Santo. Isso é resultado do agir de Deus na nossa vida. Significa constantemente buscar o bem do outro. Mais um. Fidelidade. Fidelidade. Fruto do Espírito. É uma qualidade de alguém que podemos confiar sempre.
Preste atenção nisso. É uma qualidade de alguém que nós podemos confiar sempre. Como isso é importante nos relacionamentos. É muito difícil e muito ruim você conviver com uma pessoa com o pé atrás. Não é verdade? Você ficar o tempo todo assim... Será que eu posso confiar mesmo? E quem é que vai colher a fidelidade do seu esposo? É você. Quem é que vai colher a fidelidade da sua esposa? É você, marido. Dos filhos, dos pais, a mesma coisa. Fidelidade, irmãos, é o resultado da ação de Deus na nossa vida. Do Deus que é fiel, e fidelidade é o resultado de um relacionamento com Deus. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, mais fiel você vai ser. Mansidão. Que coisa. Mansidão está ligada à gentileza. Embora a Bíblia apresenta Jesus e Moisés como homens mansos, varão muito manso. Moisés, quando desceu do monte, o povo tinha feito um bezerro de ouro e começou a reconhecer aquele bezerro de ouro como um Deus. O que Moisés fez? Quebrou aquele bezerro de ouro todo, moeu aquele bezerro de ouro todo, jogou na água e deu para o povo beber. Para ensinar o seguinte: olha o Deus de vocês com que se mistura quando vocês vão ao banheiro. Jesus, que era um varão muito manso, gentil, cheio de gentileza, ele quando chega no templo e as pessoas estão fazendo algo que não deveriam fazer, estavam vendendo, fazendo comércio, Jesus pegou um chicote e chegou assim: meninos, por favor, dê licença, por favor. O que Jesus fez? Expulsou todo mundo. Eu penso que uma aplicação de mansidão é agir de maneira certa na hora certa. Difícil isso, não é? Difícil, né? Domínio próprio. Domínio próprio. Irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo, ela não produz descontrole, como muitos ensinam. Eu estou cheio do Espírito Santo, eu fico descontrolado, eu não sei nem o que eu falo, o que eu penso, nem com a minha maneira de agir. Não, o resultado de uma vida cheia do Espírito é domínio próprio. Controle sobre o seu eu, sobre o seu ego. Raciocínio. Você não fica irracional, não. Muito pelo contrário, você está controlado pela presença de Deus. Que diferença isso faz, irmãos? No relacionamento. Eu espero ter deixado você de água na boca, doido para comer esse fruto. E eu gosto de fazer uma ilustração da ideia dessa vida cheia do Espírito, onde produz o fruto como uma tarrafa. Vocês conhecem tarrafa? Todo mundo aqui conhece tarrafa? Eu tenho certeza que uma galera aí não conhece. Tarrafa é uma rede que o pescador usa, ele pesca geralmente sozinho, e ele joga, ela cai aberta, não é assim? Ela tem uma corda no meio, e a borda dela é cheia de chumbos. E ela tem que cair bem abertinha, não é isso, Antônio? E aí ela desce, abraça os peixes e a pessoa puxa a corda. Não é assim? Imagine que cada chumbo daquela tarrafa é o membro da sua família. O marido, a esposa, o filho, a filha. E a cordinha do meio é o seu relacionamento com Deus. Quando você joga a tarrafa, está todo mundo longe do outro. Quando alguém puxa a cordinha, ou você busca o Senhor, eleva o seu relacionamento com Deus, o que o próprio Deus faz? Nos aproxima. Uma vida cheia do Espírito é o próprio Deus aproximando a esposa do marido, o marido do filho, um do outro. Queridos irmãos, eu estou convencido de que um grande problema que nós enfrentamos na família é falta de uma vida cheia do Espírito, é falta de comunhão com Deus, é falta de estar aos pés do Senhor, é falta de puxar a cordinha, é falta de buscar mais o Senhor, e aí nós damos desculpa para várias coisas, incompatibilidade, é falta de dinheiro, é o gênio dele, é isso, aquilo, mas na verdade é falta de estar aos pés de Jesus Cristo, querido. É falta de uma vida cheia do Espírito.
Eu estou convencido disso. O que nós podemos aprender desses dois textos? Deus prometeu o seu Espírito, esse Espírito que frutifica. Mas presta atenção, Romanos 8, 9 diz assim: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito, esse tal não é de Deus. Olha que coisa. Por isso que a Bíblia diz que o homem não regenerado, não transformado pelo Espírito Santo, ele não compreende as coisas de Deus. Ele acha loucura. Pergunto para você, o Espírito Santo é real na sua vida? É uma realidade na sua vida? A Bíblia diz que ninguém chama Jesus de maldito pelo poder do Espírito. Essa mesma Bíblia vai dizer que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito de Deus. Uma coisa é repetir como papagaio, outra coisa bem diferente é uma confissão voluntária. Quando você diz assim, Jesus Cristo é o meu Senhor, morreu na cruz por mim. E você só tem condições de dizer isso pela ação do Espírito. Eu pergunto a você, quem é Senhor da sua vida? Quem é Senhor da sua vida? Quem sabe nessa noite, a sua oração é, Deus, converte o meu coração. Eu preciso ser trabalhado pelo teu Espírito. Eu preciso dessa ação do teu Espírito no meu coração. Eu preciso da experiência da conversão. A maior experiência com o Espírito Santo, meus irmãos, é a conversão. Mas o maior milagre que alguém pode experimentar é o novo nascimento que é operado pelo Espírito Santo na nossa vida. Isso já aconteceu com você? Um dia Jesus disse para Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Aí o Nicodemos, sem saber direito, falou, eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe. Ô Nicodemos, você não entendeu. É nascer do alto, é nascer do Espírito Santo. Esse milagre já aconteceu na sua vida? Se não aconteceu, você não tem condições de saber o que é o fruto. Você não sabe o que é uma vida cheia. Não saia daqui sem pedir, Deus, faça um milagre na minha vida. Segunda aplicação, os solteiros que estão aqui. Procuramos tantas qualidades nas pessoas. Pais, aproveitem para ensinar os seus filhos. Aproveitem para ensinar os seus filhos. Procuramos tantas qualidades numa pessoa para namorar. Procuramos aquela qualidade que vem primeiro. Se ele é bonito ou é bonito, bonito ou bonita. E esquecemos que a beleza um dia vai embora mesmo. Ou diminui bem. E acabamos de ouvir aqui a beleza interior, que cresce, cresce. Você tem essa preocupação de procurar se relacionar com alguém cheio do Espírito Santo? Ou é só porque ele corta aquele cabelo bonitinho? Ou ela tem aquele cortezinho especial também? E às vezes, irmãos, no nosso meio, nós assim, percebemos os pais preocupados, assim, minha filha, ele já fez faculdade, ele já fez isso, ele já fez aquilo. Veja bem, essas coisas são importantes, eu não estou falando que não é, mas os pais não se preocupam assim, esse homem tem o temor do Senhor, ele busca uma vida cheia do Espírito. Porque, irmãos, o que adianta a sua filha morar numa mansão? Um homem que dá tudo do melhor, abre aspas, mas é um sujeito ignorante, brigão, terrível, terrível, terrível. Terceira aplicação. Não podemos mudar ninguém, tenha consciência disso. Você não pode mudar nem seu coração. O que você pode fazer se eu mudo o meu coração? Somente o Espírito Santo nos convence da verdade, da justiça e do juízo.
Eu quero dar mais uma palavra aos pais que estão aqui. A disciplina é bíblica, irmãos. A disciplina é bíblica. Mas eu penso que os pais deveriam gastar tempo em oração pedindo: Deus, eu vou disciplinar o meu filho em obediência à tua palavra, mas só o Senhor pode levar essa disciplina para dentro do coração dessa criança. Senão vai ser apenas uma coça ou algumas varadas. Se isso não descer para o coração, queridos, se não descer para o coração, até para disciplinar um filho, você precisa depender de Deus, pedindo a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida da criança. Porque eu não sei se você sabe, mas a criança tem um coração duro, como você, pai, também tem. Eu já ilustrei aqui várias vezes para vocês, daquele filho que o pai usava da disciplina e o menino era difícil demais, e o pai um dia falou assim: você vai ficar de joelhos ali no canto da casa. O menino falou assim: eu fico. Por fora, por dentro eu estou de pé. Só Deus pode colocar ele de joelhos, verdadeiramente. E você precisa depender do Espírito Santo para que isso aconteça. Quarto e último, você reconheceu nessa noite a necessidade de buscar uma vida cheia do Espírito? Você reconhece isso? Você tem coragem de, a partir de hoje, começar todos os dias, quando você acordar: Deus, enche-me do teu Santo Espírito. Tem coragem de fazer isso? Todos os dias. Josemar Bessa diz que antes de dar um bom dia para alguém, você deveria falar com Deus. É muita coragem você dirigir uma palavra a alguém sem falar com Deus primeiro. Porque você pode falar uma besteira. E às vezes nós falamos que eu sou totalmente dependente de Deus. Meus irmãos, a maior manifestação da dependência de Deus é a oração. Não adianta nada eu falar: Deus, eu sou dependente do Senhor, mas eu não busco o Senhor. Use os meios de graça, leitura da palavra. John MacArthur disse que a única maneira de enchermos os pensamentos de Deus é se nós nos alimentarmos da sua palavra. Irmãos, não tem como. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar daquilo que Jesus ensinou. Como que ele vai fazer lembrar se você não sabe o que ele disse? Como que o Espírito vai lembrar o que você não leu, não aprendeu? E às vezes nós negligenciamos ao nosso coração a palavra de Deus. Comunhão, irmãos. A Bíblia diz, nós lemos hoje no Salmo 133, ó, como bom e agradável viver unidos os irmãos. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão, e ali ordena o Senhor a sua bênção. O óleo ali é o Espírito Santo, onde a bênção de Deus é ordenada. Isso aqui que está acontecendo aqui agora, esse ajuntamento do povo de Deus, não é uma opção para a sua vida se você entendeu o Evangelho. Isso aqui não é importante para mim, eu só vou quando eu quiser. A sua alma necessita disso. Você precisa de estar junto com o povo de Deus. Por isso a palavra do apóstolo Paulo é: enchei-vos. Entoando cânticos espirituais, é no coletivo. Você entendeu isso? Entendeu que precisa de uma vida cheia do Espírito? Eu comecei dizendo das lutas que eu passei no início do meu casamento. Entender isso me ajudou demais. Entender que eu não consigo viver a vida comum do lar, como Pedro diz, com todo discernimento, no poder do braço, mas que eu preciso da ação de Deus, fez toda a diferença na minha vida. E eu espero que você saia daqui com esse entendimento também. Vamos orar? Se você pudesse colocar de pé.